Acho que entrei no ar. Boa noite. Shalom para todos os queridos irmãos e para todas as irmãs que nos dá o carinho, que nos concede o respeito e a consideração de assistir às minhas lives, de participar desta alimentação espiritual com o único foco: ter um relacionamento íntimo, espiritual, um relacionamento íntimo, espiritual com o Criador, ou os criadores, o Criador ou a família divina que nos liberta de toda a exploração da fé, que nos liberta de toda a mentira, de todo o engodo religioso. Deixa eu só começar a compartilhar aqui um pouquinho, para a gente começar. Deixa eu ver aqui. O suporte aqui, se não cair. Convidei aí, Miriam. Pronto. O problema aqui é meu suporte, que não pode mexer muito. Aí. Deixa eu ver aqui. Não é uma história, Miriam. É ao vivo. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui o nome. Vamos ver se eu acho, né? Astolfo, o nome dele, vamos ver se eu acho. Acho que dá aqui. Pronto. Vamos ver se eu acho. Bom, nossa, mas tudo bem. Bom, deixa então eu dar início a essa live aqui. E aqui tá quente. Bom, então como eu sempre tenho dito, né? Como eu sempre tenho conversado com os queridos aí, conversado com os irmãos, e desde já eu quero agradecer também. Estamos chegando a 600 inscritos no canal do YouTube Reflexão da Alma. O nome já diz tudo, né? Refletir, pensar, repensar o mal do povo, o mal da população no mundo inteiro. É receber um conceito, uma visão, receber um ideal político ou religioso e ficar só ali, acatar aquilo como verdade absoluta. Esse é um dos maus que envenenam a alma humana. Você acreditar sem pesquisar, sem estudar, sem correr atrás, sem perguntar e sem perscrutar, não é? Sem filosofar, porquê disso, porquê daquilo, como que foi, quem é, quem foi. Acreditar por acreditar não passa de crença. Mas o importante é estudar. Estudar. Sem estudo não chegaremos a lugar nenhum. Sem estudo seremos domados. Sem estudo seremos adestrados. Sem estudo seremos escravizados a vida inteira. E quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a correr atrás,
Ah, obrigado. Obrigado, Miriam. E quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a descobrir que, por exemplo, o leite misturado com a manga não causa nenhum mal súbito, nenhuma cólica, nenhum mal, não mata ninguém, não é veneno. Assim como os senhores da agricultura, os grandes fazendeiros faziam, não é? Com os escravos, os negros, mentiam que não podiam usufruir da delícia, do sabor e das propriedades ali para a saúde, não é? As vitaminas do fruto da mangueira, a manga, misturado lá com leite, não é? Daria mais energia, daria mais força, daria mais sustância, mataria a fome e daria prazer, gosto, sabor, alegria. Se você não percebeu ainda, o que o sistema religioso, e não é de agora não, o sistema religioso nunca quis, com todo o respeito, com todo o perdão, a você evangélica, irmã, irmão das igrejas, o que o seu líder nunca quis é que você descobrisse a verdade e fosse feliz. O que o seu líder, o seu pastor, o seu missionário, o seu reverendo, o seu ancião, o seu padre, o seu cardeal, o seu monsenhor nunca quis é que você fosse feliz e livre, sem ter que ter a obrigação de frequentar a CNPJ dele. Não é a casa de Deus, a igreja, isso é tudo bobagem. Isso tudo são termos que os homens criaram, sabe? A casa de Deus está aqui, dentro da nossa cabeça, da nossa mente, né? Lá no cerne das emoções, dos desejos. Então, que eles nunca quiseram que você ficasse livre e sabido, safo, inteligente, né? Esperto, para que não ficassem presos nas gaiolas do dízimo, das ofertas, dos votos, dos medos, livres dos medos, dos pânicos, do terror após a morte, depois que morre e vai para um tal limbo, ou vai para um tal de inferno, ou vai para um tal de purgatório, e vai sofrer e vai queimar com o diabo, os demônios, o inferno de Dante, não é? Alighieri, aquele quadro pintado, os quintos dos infernos, cada degrau. Fora o outro inferno que os protestantes evangélicos também sustentaram, o inferno com demônios de rabo e chifre, faca e tridente, uma mistura de mitologia grega, minotauro, uma mistura de Netuno, rei do mar, com o seu tridão, com o seu tritão, ou com o tridente também, enfim, que solta raios no mar. Tudo isso não passa de mitologia, mas essas mitologias, elas ganham vida e são incorporadas como realidades para você, com todo respeito, católico, para você, protestante, batista, presbiteriano, metodista, wesleyano, luterano, para você, evangélico, assembleiano, pentecostal, neopentecostal. Porque, calcula só uma coisa comigo, nós devemos... a irmã Nice, melhor noite para você também, Nice, seja bem-vinda, que Deus te abençoe poderosamente. A irmã Nice Coutinho, é uma bênção de Deus, irmã Nice. Seja muito bem-vinda, viu? Para você, que é filho de Deus, você acha realmente que você vai na igreja e você cumpre as ordenanças, cumpre as doutrinas, dá dinheiro para que eles fiquem ricos, bem de vida, e nem sacerdotes são, na verdade. Nunca foram sacerdotes. Não pertencem à tribo de Levi, não são corrém, enfim, uma série de coisas. Bom, mas vamos lá. Você vai na igreja por amor a Deus, por amor ao Pai Celestial,
por amor à família celestial. Você vai à igreja por prazer, por alegria de ouvir uma mensagem espiritual que te torna melhor, não um ativista político para bater nas pessoas na rua, para xingar, para ofender, para matar e para justificar erros de líderes políticos e de pastores. Você vai na igreja para se tornar uma pessoa melhor, para fazer a caridade, para ajudar as pessoas nas ruas, para ajudar as pessoas que estão passando fome, que não têm roupa, para ajudar as pessoas que precisam, para levar uma mensagem de libertação, de paz, de amor às pessoas, para levar a inclusão, para levar um amor, o abraço desse Deus e de Jesus, do seu pai, e talvez de sua mãe. Ou você vai na igreja e cumpre tudo, única e exclusivamente porque você, na hora da morte, que você não sabe quando será, você não quer ir para o inferno. Você não quer ir para o inferno. Você não quer ir para o inferno. Não quer ficar no mundo de sombra, de escuridão, de dor e de chicotada e fogo, aquelas coisas. Para pensar aí. Você vai mais na igreja. Você acredita em Deus. Você faz tudo por amor ou faz por pânico, por medo que a religião coloca? Fora as pragas, as maldições, se não der o dízimo, a mentira do devorador vai entrar na sua vida, vai tirar o seu emprego, o seu salário, você vai perder a promoção, vai perder casa, carro, mulher, filho, não é? Fora as maldições que jogam, etc, etc. Isso é reino de Deus aqui aonde? Então você tem que avaliar isso, ok? Portanto, a intenção aqui é levar você ter uma conexão com a espiritualidade gratuita, como sempre foi, desde a espiritualidade antes de você vir para esse mundo, ok? Agora, aos que estão me chamando, me atacando como falso profeta, como bruxo, feiticeiro, místico, esotérico, mágico, não é? Que não é irmã da graça aí, que falou um montão da minha pessoa para um pregador aí, sabe? Falou para ele não me ouvir, não me seguir. Primeiro que eu não quero que ninguém me siga, vocês têm que seguir a Deus, seguir o Evangelho, seguir a palavra, enfim, seguir o caráter, a justiça, a verdade, a bondade, o amor. Mas se vocês me dão a graça de estar aqui comigo, eu fico feliz. Ah, não segue o bem, porque o bem ele é um judeu esotérico, ele é místico, ele é afastado de Deus. Eu nem respondi porque a ignorância da pessoa é tão tacanha que não tem o que responder. Cada um é livre para falar o que quiser, tá bom? Mas você tem o Espírito Santo, não tem? Você que me acompanha, você não tem o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh? Você não tem? Ele não te dá entendimento, sabedoria, discernimento, revelação? Ele não confirma com o Pai, com você? Quem é o irmão bem? O que ele prega? O que ele fala? Qual a intenção dele? Se você tem o Espírito Santo, por que você tem medo de ouvir a minha mensagem? Por que os senhores pastores estão com tanto medo assim das minhas mensagens? Por que os senhores estão tão preocupados dizendo nas suas igrejas regionais e filiais, não escute o irmão bem, aquele que se diz irmão bem, esse judeu é apóstata, ele é herege, ele é mentiroso. Eu não estou vivendo do dinheiro de ninguém, pastores, e não estou ameaçando ninguém de ir para o inferno se não der dinheiro chamando as pessoas de ladrão. Eu não estou forçando a barra para ninguém dar dinheiro em lugar nenhum, porque o dinheiro que eu tenho é do meu trabalho, onde eu trabalho. Bom, começando essa live, desejando um Shabbat Shalom para vocês todos, um sábado de paz e também um sábado de paz. Eu reforço aqui, reitero aqui ao meu irmão e ao meu amigo Douglas, lá do meu trabalho, não é? Que Deus te abençoe bastante, você e o seu filho palmeirense, e também a sua esposa, a sua casa, a sua família, a sua mãe, com o comércio dela. Também ao Roberto Beto, meu amigo, meu irmão, esse é corintiano. E também a sua mãe, sua família, a todos vocês. Que Deus abençoe a vocês, também a irmã Nice, ao Paulinho, ao
ao irmão, que eu esqueci o nome agora. Opa, não, deixa eu tirar aqui. Bom, William Chagas, né? Acho que é isso. É o irmão William Chagas aí, que Deus abençoe vocês, estão sempre comigo. Bom, vamos para a nossa live, que eu não posso demorar muito, não sei nem que hora que é, deixa eu ver aqui. Ah, funciona. Agora são 21 horas e 36 minutos, olha quanto tempo passou. Bom, vamos terminar essa semana, essa temporada de falar sobre a consorte, não é? Ou a cônjuge de Deus. Será que Deus teve uma esposa? Será que Yeshua, ele cita a participação, não é, de sua mãe na criação do mundo? Ah, é blasfêmia. Calma aí. Por que seria blasfêmia? Não foi tudo criado por Deus? Então a sua geração, o seu processo, não é, de natalidade. Eu vou orar, irmã Nisso, fica em paz. Tudo vai ficar bem, vai melhorar. Fica tranquila, tá bom? Olha, será que o fato de nós só porque somos de carne e osso, só isso, né? Então tudo agora é pecado, tudo agora é podre, tudo agora é nojento, tudo agora é imoral, tudo agora é sujo. Quem foi que criou o sexo no ser humano? Não foram eles? Os Eloquims? Não foram eles? Não foi o Criador? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, assim o façamos? Macho e fêmea, homem e mulher, assim o façamos? Então, de onde vem essa doentia de que homem e mulher, sexo, prazer é pecado? De religiosos. Como no tempo de poder da Igreja Católica. Se a mulher fosse denunciada, se alguém escutasse ela confidenciando, conversando com alguém que teve prazer na relação sexual com seu marido, ela era presa, interrogada, chicoteada, morta e talvez enforcada ou queimada viva. Essa é a religião que prega uma mensagem contra o prazer sexual e depois faz tudo ao contrário, de forma exagerada, exacerbada, e crimes de pedofilia, né? Crimes de prostituição dentro dos seus monastérios por aí, que todo mundo já sabe. Bom, então, por que seria pecado Deus ter uma esposa? Não somos a imagem e semelhança dele, macho e fêmea? A revelação de Jesus sobre a mãe ou a esposa de Deus na criação do homem e da mulher. Então quem seria a deusa mãe? Porque se o pai de Yeshua, de Jesus, é Deus, será que Deus é o quê? Deus tem os dois sexos ao mesmo tempo? O que você acha? Como pode ser isso? Ou Deus teve a sua esposa para gerar o seu filho, não da maneira que você está pensando, mas em termos de luz, de energia. Lembra que tem um vídeo que eu falei que ia mostrar? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Espera só um pouquinho. Eu não vou achar ele agora, não. Espera aí. Eu não vou achar mesmo. Existe um vídeo em que quando o espermatozoide entra no óvulo, fecunda o óvulo, na hora que ele entra, expande. É uma luz de segundos. E assim, somos essa energia de luz. Na dimensão espiritual, também existem as fecundações dos espíritos, mas numa densidade e intensidade bilhões e bilhões de vezes muito mais poderosa do que você imagina. Muito mais forte do que a nossa carne. Porque é luz pura. Somos luz pura. Ok? Então,
Quem seria a Deus Mãe ou a cônjuge de Deus, a esposa de Deus? Vocês lembram que as letras hebraicas, o Aleph em forma de X e o Tav, não é? A letra Tav, o Aleph e o Tav, são a primeira e a última letra, o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Tav, a última letra do alfabeto hebraico. Yeshua está na sua Bíblia, crente evangélico, disse: eu sou o Aleph e o Tav. Ele não disse, deixa eu fechar a porta aqui para a televisão não vir para cá. Ele não disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele não usou, não é, um idioma, digamos, pagão, um idioma de outros povos que já tinham tantas mitologias e tantas coisas. Não. Ele usou o seu idioma hebraico ou o aramaico. Eu sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. As duas letras formam uma partícula no hebraico que está antes da criação dos céus e da terra. Lembram? Ok? Que ensinei? A partícula é o Aleph e o Tav formam a partícula Et, Veet. Nas outras vídeos já está lá bem explicado. E essas duas letras em alfabeto hebraico paleolítico são representadas por dois desenhos, presta bem atenção no que eu vou falar agora, são representadas por dois desenhos que lembram o boi, ou o touro, ou o cordeiro com chifre, e uma cruz. Lembra do boizinho, desenho lá com chifre, o Aleph em hebraico paleolítico, e também o Tav, lembrando uma espécie de um garfo ou uma cruz. Simbolizando o quê? Então, o que Yeshua está dizendo? Eu sou o Aleph e o Tav, eu sou o princípio e o fim, e ele se revela dessa forma como o Cordeiro de Deus. Ou como aquele símbolo do touro ou do cordeiro que tem o chifre. Chifre é símbolo de poder no Oriente Médio e no mundo antigo. Os vikings usavam muito o chifre. Os grandes líderes de tribos e clãs da África usam chifres na cabeça. Então, os reis, como Davi, como o rei Saul e o rei Davi e o rei Salomão e outros reis de Israel e os reis filisteus, Nabucodonosor, todos eles usavam na sua coroa de poder chifre, porque chifre significa poder, significa controle, significa autoridade. Não tem nada a ver com besta, não tem nada a ver com diabo, não tem nada a ver com capeta, não tem nada a ver com demônio. Vocês precisam parar de ficar assistindo Harry Potter. Vocês precisam parar de viajar na maionese dessas visões loucas, esses pastores esquizofrênicos. Ah, porque eu vi um ser com um chifre de rabo, eu vi um ser... Para de inventar bobagem pro povo. Poxa vida, chega disso. As pessoas têm que sair do jardim da infância, da espiritualidade, da teologia, do conhecimento das coisas espirituais de Deus. Para de bestializar as pessoas. Para de infantilizar as pessoas. Sabe? Crente, cristão, ou seja lá o que for, que crê em Deus, não pode viver à mercê dos contos e fadas de Walt Disney, dos irmãos Greens, de fantasmas e demônios e aquela coisa toda. Para com isso. Leva o povo a um relacionamento sério com a espiritualidade e com ele mesmo. Bom, vamos lá. Agora, o que você não sabia é que... Olha só que interessante. A letra Aleph, em hebraico, que é em forma de um N, como se fosse um X, né? E a letra Tav, elas,
No hebraico paleolítico, lembra? O princípio e o fim, a primeira e última letra, Aleph Tav. No hebraico paleolítico, tem o desenho de um boi ou de um touro. E a letra Tav, o desenho de um garfo ou uma cruz, um tridente assim, lembrando uma cruz. Isso também é explicado e não subentendido, mas está entendido que Yeshua teria dito, dentro dessa simbologia das letras, da gematria hebraica, que ele era o Cordeiro de Deus que veio ao mundo, que ele era aquele, o Aleph, que foi sacrificado como holocausto e que tinha chifres porque tinha poder e autoridade. Ao contrário, ele não teria dito aos seus discípulos, eis que eu vos dou o poder e a autoridade sobre toda a força do mal. Ok? E a cruz. O Tav simbolizando a cruz, onde ele foi, onde cumpriu o ciclo de um cordeiro que foi morto para salvar a humanidade dos seus pecados. Beleza? Entretanto, a mesma letra Aleph e Tav no hebraico, elas também estão dentro da palavra Ema, ou Ima, ou Imô, em hebraico, mãe. E no hebraico paleolítico também simboliza o desenho de touro, cordeiro, ou seja, mãe, a mulher, o início, o princípio e o fim, a mulher, a mãe também na criação, a mãe como autoridade, com poder e com todo o respeito. E ela também simboliza a última letra, a Tav, que é a cruz, que é a vida da mulher, é a vida da mãe, é a vida de se dar pela humanidade. Assim como a mãe se deu pela humanidade, a mãe gera vida, assim como a mãe, ela morre, né, em seus prazeres, a mãe morre em suas escolhas, a mãe morre em suas vaidades, a mãe morre numa série de coisas da vida, em situações, circunstâncias, quando tem um bebê gerando, crescendo dentro dela. Ela morre, ela se desfaz, ela se sacrifica em prol daquele bebê, daquela vida que está dentro dela. Olha que coisa bacana, que coisa profunda, forte, espiritual, misticamente, como você queira, espiritualmente, não é? Olha como essa coisa do cosmos envolve a mulher. Mas eu sei que você, pastor, deve estar muito bravo, se xingando, me ofendendo, porque você não quer admitir a verdade, não é? Você quer só o que prevaleça é o macho, o macho, o macho, o homem, o hétero. É a mulher que se lasque. Você está completamente enganado. Então vamos lá. Então o Aleph e o Tav simbolizam no hebraico paleolítico o boi e a cruz. Jesus, o início e o fim. O cordeiro que morre na cruz, a mãe também, como uma cordeira, a mãe também com chifre, com autoridade também sobre a vida, a potência da espiritualidade da mulher, ok? Bom, resumindo essa primeira parte, só para dizer para você que possivelmente, eu não estou afirmando, que possivelmente estavam todos reunidos lá, na criação do mundo. O pai, a mãe, o filho e tantos outros filhos, não é? Na miríade de filhos chamados de anjos, malaquins espirituais. Muito bem. Bom, voltemos então agora a deusa mãe, a esposa do Eterno. O que diz a Bíblia sobre ela? Olha,
A gente vai ler aqui o livro de Deuteronômio, em hebraico, o Devarim 32, versículo 2. Eu já coloquei aqui, ó, 32, versículo 2, não é? Eu só vou ter que arrumar uma coisinha aqui, peraí. Opa! Deixa eu tirar aqui, arrumar isso aqui, senão vai ficar muito ruim para vocês lerem. Aqui. 32, versículo 2. Vamos lá. Perfeito. Opa! Então, sempre quando eu vou entrar ao vivo, começa a me sabotar aqui. Mas calma aí, que eu vou mostrar aqui. Versículo 2, vamos lá. Aqui. Deixa eu só aumentar aqui para você entender o que eu quero te mostrar. Aí, isso, muito obrigado. Vamos ver se eu consigo tirar aqui o celular só para você acompanhar comigo, tá bom? Peraí. Que a tendência aqui é o celular. Não vou tirar não, peraí. Vou fazer assim, ó. Deixa eu ver. Olha um pouquinho para lá. Eu vou virar aqui o celular. Que eu acho que vai dar para você acompanhar também. Senão cai tudo aqui, pessoal. Deixa eu ver. Como eu não sou rico, como as pessoas pensam, então tem que tomar cuidado. Vou virar aqui para você dar uma olhadinha comigo. Opa. Olha lá. Vamos ver se eu consigo baixar aqui. Opa. Um pouquinho, abaixo aqui. Será que dá? É, tá ruim, viu? Não tá legal, não. Mas eu peço desculpa. Vamos ver aqui. Será que dá pra ver aqui? Eu acho que agora dá. Vamos lá. Meu Deus. Não devia ter mexido, hein, gente? Peço desculpa. Peraí. Ai, ai. Não vai dar. Então, o que eu vou fazer? Só vou fazer isso aqui. Pronto. Só aqui um pouquinho. Agora vai dar. Eu vou virar aqui pra tela. Pra vocês acompanhar comigo no hebraico que eu quero mostrar. Pronto. Aqui no hebraico, ó. Tá vendo isso aqui? Ai, ai. Isso aqui nós temos aqui o texto em hebraico, tá bom? O texto em hebraico está dizendo aqui assim. É Deuteronômio aqui, ó. Ó, Deuteronômio aqui. Deuteronômio 32 e versículo 33, versículo 2. Aqui em hebraico, eu tenho o que está escrito aqui em hebraico, ó, 32. Presta bem atenção nessa palavra aqui em hebraico, ó. Em hebraico aqui está escrito assim. Vaiomer Yahvé, é o nome o tetragrama aqui, tá bom? O IHVH, o Yahvé. Bendito seja o nome. Então vamos lá. Dá uma olhada aqui, ó. Vaiomer Yahvé Missinai Ba Vezarar Miseir e Lamorfia Refar Paran Veatá Merivot Kodesh Mimino. Peraí. Opa. Mimino. Perdão.
Kodesh Miminó, e isso aqui, ó, é Eshadat. Essa palavra aqui em hebraico, tá? Eshadat, ou Eshadaut. Presta bem atenção nessa palavra aqui. Eshadat e Eshadaut. Dat, Lamo. Ó, essa palavra Eshadat em hebraico. O que quer dizer essa palavra em hebraico? Dá uma olhadinha aqui que agora eu vou abaixar aqui, ó. É o mesmo agora transliterado para vocês aqui em português. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhes subiu de Seir, resplandeceu desde o Monte Parã, ok? E veio com 10 milhares de quem? De santos. Quem são esses santos que veio aqui com o Eterno, né? No Monte Parã. Veio de Sinai e lhes fez subir de Seir, resplandeceu desde o Monte Parã. E veio com 10 milhares de santos ou de anjos, filhos espirituais, mensageiros, malequins espirituais, ok? À sua direita havia o quê? À sua direita havia para eles o fogo da lei. Então, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Para eles quem? Para os anjos, esses seres espirituais, bem como para o povo de Israel, ok? Para a nação, para o povo de Israel ali, no deserto. Então, o Senhor veio, disse, pois, o Senhor veio de Sinai, ele subiu de Seir, não é? Resplandeceu desde o Monte Parã, ou seja, ele iluminou, ele acendeu, ele não é acendeu de acender, fogo, luz, ele não é ascender de subir, ok? Ele acendeu, ele resplandeceu, desde o Monte Parã ele iluminou, e veio com 10 milhares de santos, ou seja, de anjos, malequins, espíritos da dimensão espiritual, os filhos também da criação de Deus. Agora, à sua direita havia para eles, o que havia lá? À sua direita havia para eles o fogo da lei, correto? O fogo da lei. Agora, vamos aqui descer no hebraico de novo. Quando se fala o fogo da lei, a gente tem esse termo aqui em hebraico que é o Eshadaut. É o Eshadaut. Eshedaut, ou Eshedat em hebraico. Eshadaut. Olha lá. Vayomer Yariver, Misenai Bar. Misenai Bar, Verahat. Deixa eu ver aqui. Miseir Lamor, Rofia Mechar Paran. Não é? Veatá Merivot Kodesh, Meatá Veridos Kodesh, Esh. E aqui a gente vai encontrar o termo Eshadat, Lamor. Então, quem estava à direita do Senhor aqui? E veio com 10 milhares de santos à sua direita, havia para eles o fogo da lei. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Bora agora entrar nessa mensagem aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui de novo. Vamos ver se ele vai se segurar. Tem que segurar, né? Opa! Segurou. Opa! Segura aí, meu filho. Tem que forçar aqui um pouquinho, vocês me perdoem. Aí. E agora eu tenho que pegar esse daqui para eu não ficar sem a bateria. Opa! E os pastores estão bravos aí, mas que Deus abençoe eles também. Então vamos lá. Olha só. Você leu comigo Deuteronômio, capítulo 33 e versículo 2, ou em hebraico, o Devarim. Ok? A questão é que os textos existem descobertos, existem textos descobertos
como o Kiber, Elkon e Kuntilor Arud, se não me engano, e tantos outros, né? Eles entendem, muitos escritores e muitos arqueólogos e muitos teólogos lá mesmo de Israel, também da Inglaterra, da Alemanha e da França, eles entendem que esse texto que eu acabei de ler para você agora, do Devarim 33, versículo 2, disse, pois o Senhor veio de Sinai e lhes subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles quem? Os anjos, os milhares, e o povo de Israel no deserto. Havia para eles o fogo da lei. Eles entendem que esse fogo da lei trata-se não de um fogo que estava ali consumindo ou de uma luz, mas trata-se de uma deusa, de uma mulher. A New Right on Israelite Religion, não é? Eles acreditam e eles afirmam que se tratava de uma figura divina feminina. Ok? Entenderam até aí? O que eles fizeram? Vou te mostrar agora o que eles fizeram em termos de transliteração, em termos de acréscimo, assim como os pais da igreja fizeram com textos hebraicos, também com textos gregos, na Septuaginta, na Vulgata Latina. Tiraram palavras que eles não queriam que o povo soubesse e colocaram lá uma história da carochinha para o povo acreditar, como o inferno, o diabo, demônios, anjos, essas coisas. Ok? Presta bem atenção nisso aqui. Eu vou aumentar aqui, ó. Aqui. Deixa eu colocar minha cadeirinha para cá. E deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos ver se dá para ver aí. Vai ficar legal. Opa, aumentar mais um pouquinho. Aqui. Eu acabei de ler para vocês aqui o texto de Deuteronômio 33, versículo 2. Trata-se de uma mulher e não um fogo à direita de Deus. Esse termo aqui, Eshadat em hebraico, Eshadat em hebraico, seria o tal fogo à direita de Deus, como eu mostrei lá no hebraico, ok? Acontece que eles fizeram uma jogada literária chamada emenda. Você sabe o que é uma emenda, né? A gente vai falar muito emenda parlamentar, lá para mudar algum termo, mudar alguma frase, mudar algum benefício, mudar alguma lei, alguma partícula de um texto, né? Ali das leis do país, não é? Isso é emenda. Emenda, corrigir, acrescentar palavras. Para isso serve uma emenda. E também fizeram uma mitonímia. Sabe o que é uma mitonímia? Uma mitonímia é figura de linguagem que substitui um termo por outro relacionado. Então, no lugar de Eshadat, que é fogo, ó, sabe o que estava no lugar de Eshadat, que é fogo? Disse, pois, o Senhor veio do Sinai, e lhes subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de anjos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Isso é o que está no hebraico adulterado também. Porque no lugar de fogo da lei, no lugar de Eshadat, sabe o que estava lá? Eshadat? Esta palavra aqui, ó, tá aparecendo aí? Essa palavra aqui, ó, Ishal,
Ishal. Vou escrever aqui para você ver aqui, ó. Tava essa palavra aqui, ó. Ó, só para você entender, tava essa palavrinha aqui, ó. Ishal. Essa palavra aqui, em hebraico, Ishal. Ishal quer dizer o quê? Em hebraico, ugarítico. Por que eu estou falando agora em hebraico ugarítico? Em hebraico ugarítico, ó. Ishal quer dizer mulher. Quer dizer mulher. Quem estava à direita do Senhor quando subiu de Seir, de Sinai, quando veio de Sinai, subiu de Seir, resplandeceu desde o Monte Parã. Quem estava com ele à direita não era Eshadaut, não era um fogo, não era uma lei, era Ishal, mulher, esposa, fêmea, espírito feminino, divino, a sua cônjuge, a sua consorte, a sua esposa. Eshadaut quer dizer apenas lei, fogo. E ainda no hebraico é sentido incerto que seja lei e fogo. Beleza? Até aqui vocês entenderam? Bonitinho? Então vamos dar uma lida aqui numa coisa. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ó, o ugarítico é uma das línguas semíticas mais importantes, possuindo parentesco com o hebraico. A mesma coisa que o aramaico também. São línguas irmãs, línguas primas, aquela coisa. Muda algumas coisinhas, alguma pouca coisa, sabe? O que eu disse lá, por exemplo, em espanhol, Dios. Em português, Deus. Muda pouca coisa. Dá para entender. Correto? Então, parentesco com o hebraico e... Deixa eu diminuir aqui agora. Tá bom assim. Deixa eu ficar aqui fora um pouquinho. Parentesco com o hebraico e com outros idiomas da mesma família linguística, não é? Das línguas semíticas. No estudo do hebraico, o ugarítico se mostrou importante para a solução de significados de determinadas palavras de difícil tradução do texto hebraico bíblico. Ó, os estudos, o ugarítico, ele é antes do hebraico e ele é extremamente importante para interpretar, para entender algumas palavras do hebraico paleolítico, não é? Para poder entender ali o texto e o contexto. Só com a ajuda do ugarítico, que veio primeiro que o hebraico. E lá no ugarítico, não é? Eshadat, que seria o fogo, a lei que estava do lado de Deus, na verdade não é o fogo. Na verdade é a Ishal, é a mulher, esposa, fêmea, a cônjuge de Deus. Muito bem. No estudo do hebraico bíblico, o ugarítico se mostrou importante para a solução de significados de determinadas palavras de difícil tradução do texto bíblico hebraico, além de ampliar o conhecimento a respeito do campo semântico de outros vocábulos hebraicos. Algumas obras lexicográficas dedicadas especificamente ao hebraico bíblico apresentam alguma referência ao ugarítico, demonstrando que ambos os idiomas são cognatos, como por exemplo a obra de Koehler e Baumgartner, 2001, no léxico do Antigo Testamento interlinear hebraico-português, não é? E aí vai indo as renovações que vai chegando, as descobertas, não é? Do significado das palavras. Então eu coloquei isso aqui só para você ter uma ideia, tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha mais um pouquinho aqui. Olha que interessante que eu vou mostrar aqui para você. Onde é que eu parei aqui? Parei aqui, deixa eu ver. Isso aqui já foi. Isso aqui já foi. O que Eshadat, que significa a lei ardente, né? Fogo de uma lei. Enfim. E o Ishal, que é mulher, esposa e fêmea. Ok? Então, Devarim 33, versículo 2, está dizendo o que havia à sua direita
era uma esposa, a Será, a mãe do Pai Nosso, revelado por Yeshua, por Yahshua, por Jesus, no Pai Nosso em aramaico. Isso já foi explicado, ok? Bom, agora, quem foi que tirou a Será, a cônjuge, a esposa de Deus? O pai e a mãe. Quem tirou a mãe de cena? Quem tirou a mãe, não é? Desse altar, digamos, de Deus. Quem será? Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui, que está muito interessante, e eu quero tentar ler para você aqui. Espera aí. Opa, ó, aí. Vamos ver aqui se eu vou conseguir trazer para cá, para poder ler, né? Vamos dividir, vamos compartilhar os conhecimentos juntos aí. Opa! Vamos lá, vira para lá. Aqui, ó, eu tenho essa matéria aqui interessante, que eu quero que você preste bem atenção. E aqui, deixa eu só vir aqui para aumentar, para você... deixa eu ver. Não. Eu venho aqui, eu vou aumentar o zoom, só para ficar mais interessante para você poder, aqui ó, acompanhar a leitura comigo, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu ver se assim dá para vocês lerem, né? Ou ainda tá escuro. Essa aqui é uma das estatuetas encontradas, tá bom? Bom, para não perder tempo eu ficar lendo aqui, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, o áudio vai passando aí. Vamos ver. Isso aqui, ó, é uma matéria da BBC, tá bom? Que eu acho muito importante para você aprender também. É só conhecimento, tá, gente? Para parar e pensar um pouquinho. Vamos lá. Quem era a divindade Asherá, a esposa de Deus apagada da Bíblia? Reportagem de Edson Veiga, publicada pela BBC News Brasil em 11 de julho de 2023. Lida por Thomas Papon. No livro do profeta Jeremias, parte do Antigo Testamento da Bíblia e possivelmente escrito no século 7 a.C., há curiosas menções a uma rainha dos céus. Especialistas contemporâneos acreditam se tratar, na verdade, de uma divindade antiga que foi cancelada com o advento do monoteísmo patriarcal, Asherá, a esposa de Javé. A história se torna ainda mais interessante quando contextualizamos que Javé... Espera um pouco, o que aí o rapaz está lendo a reportagem da BBC News, também está na G1, olha, está em tudo quanto é site de grandes matérias aí de religião, essa descoberta aí. Mas o que ele disse? Que ela foi cancelada, não é? Pelo advento, pela chegada do monoteísmo. O que é o monoteísmo? É a crença em um só Deus. A crença em um só Deus. Os outros deuses não existem, são pagãos, vamos demonizar todo mundo, vamos tornar todos eles diabos, vamos tornar todos eles coisas ruins do mal, e só o meu Deus do meu povo, da minha nação, é o Deus verdadeiro, não é? A mesma coisa que o imperador, que não vou lembrar o nome dele agora, um imperador ruim aí, não é? Ele mandou os seus mensageiros irem para a África, para Angola, se eu não me engano, e ele mandou os padres, os missionários lá, enfim, os cristãos, convencerem os angolanos, né? Enfim, os africanos, de que os seus deuses, a sua crença, eram demônios trevosos, maldosos, perversos, horrorosos e ruins. E que o Deus branco, Jesus, de olhos azuis e de cabelo loiro, branco, o Pai branco, era a salvação, era a luz, era a misericórdia, era a bondade, era o Deus verdadeiro. E ainda os enganou, não é? Depois que eles se converteram, ele matou milhões e milhões e matou milhões de crianças, não é? Depois eu lembro aí, tá, o nome dele está na minha live, aí, em outras lives que eu fiz contra racismo, tá bom?
Enfim, e esse senhor aí, esse endemoniado, esse homem ruim, teve o seu busto retirado em alguns anos atrás aí por protesto, e seu busto foi jogado no fundo de um rio, ok? Lá na Europa. Bom, então você vê que com o advento do monoteísmo, ok? Vamos lá, vamos continuar a live aqui. É justamente o Deus judaico-cristão, ou seja, aquele que sobreviveu das antigas mitologias do Oriente Médio para se tornar a divindade única do monoteísmo. Em outras palavras, Asherá seria então a mulher de Deus. Defensora dessa tese. Por que a pessoa que está lendo disse que o Deus único sobreviveu às mitologias do passado? Porque nós temos a correlação do Deus El Shaddai, o Deus o Deus de Abraão, pai Abraão, o Deus de Abraão, o Deus do pai de Abraão, Terá, o Deus do povo da cidade de Ur dos Caldeus, esse povo todo. Abraão nunca foi judeu. Em primeiro lugar, Abraão nunca foi judeu. Abraão vem das tribos semitas, ok? E o Abraão, ele acreditava no Deus El Shaddai. Note-se que alguns, por exemplo, alguns nomes bíblicos, por exemplo, Eliseu, termina com el. O nome do próprio empresário e comunicador aqui do Brasil, conhecido como Silvio Santos, não é? Que é judeu, e o seu nome termina com El, Senor Abravanel, que é uma espécie de código para manter aí as tradições do povo, do passado, etc. Ok? Do povo semita, etc. Enfim, povo hebreu. Olha só, então, o Deus El é o Deus que vem de onde o Deus El? O Deus que chamou a Abraão. Abraão sai da terra de sua parentela, etc, 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 etc. É o Deus El. E o Deus El pertencia ao panteão de dezenas ou milhares de outros deuses que eles acreditavam naquele tempo. Abraão não era monoteísta. Seu pai não era monoteísta. Seus parentes não eram monoteístas. Então o monoteísmo vai surgir depois de Abraão, etc, etc, com a chegada de quem? De um homem chamado Moshe, ou Moisés, que também teve um vasto conhecimento dentro do Egito, com centenas e centenas de outros deuses do Egito, deuses suméricos e tantos outros deuses que existiam na face da terra, ok? Então, o Deus El, depois ele veio se tornar por Moisés, quem? O tetragrama, o Yahvé. E nos textos ugaríticos, diz que o Deus El tinha a sua esposa, a Será. Ok? Vamos lá. A teóloga britânica Francesca Stavrakopoulos, professora na Universidade de Exeter, fez um documentário sobre o tema exibido pela BBC. Se Asherá for a mulher de Deus, isso seriamente compromete as bases do monoteísmo, diz ela no programa. Note-se bem que se Asherá for a mulher de Deus, os indícios, os materiais encontrados, né, em tijolos, em tabletes de barro queimado e escrito ali, cravado em hebraico ugarítico ou hebraico paleolítico, lá mostra e atesta o El com a sua esposa, a Será. Então, são só provas arqueológicas de que possivelmente o Eterno teria a sua esposa. Ok? No vídeo, ela promove uma investigação sobre o tema, ouvindo especialistas e mostrando a presença da deusa em escrituras e esculturas do mundo antigo. Na Bíblia hebraica,
o nome Asherá aparece 40 vezes, mas, na maior parte das versões traduzidas, o termo foi suprimido. Opa! Mais de 40 vezes aparece na Bíblia hebraica. Para você, crente evangélico católico, a Bíblia hebraica é de Bereshit, é de Gênesis até o livro de Zacarias. É o Velho Testamento. E lá aparece mais de 40 vezes. Mas, está dizendo aí na reportagem que o nome de Aserá foi suprimido. Lembra que eu falei no começo sobre a questão da emenda ou mitonímia? Ou seja, figura de linguagem que substitui um termo por outro relacionado? Ou uma emenda, corrigir, acrescentar palavras? Foi isso que fizeram. Pegaram a palavra Ishal, que quer dizer mulher, esposa e fêmea, ou a palavra, o termo Aserá, e trocaram por Eshadat, à direita do Eterno, Deuteronômio 33, 2. À direita do Eterno colocaram Eshadat, tiraram a Aserá e colocaram Eshadat. É a mudança de figura de linguagem, é o corrigir, é o acrescentar, ok? Para esconder, sufocar, para dar um cabo nessa divindade, não é? Porque aí começa Moisés trazendo a ideia de um só Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é um. Quem traz isto, essa oração forte, é Moisés. Então Moisés começa a sufocar, começa a tirar, começa a alterar os textos do ugarítico, hebraico-ugarítico, que lá registram, e antes de Moisés, no tempo dos reis, tal, enfim, antes de Moisés, esses textos com o pai Abraão, com a família abraâmica, já tinham lá a Aserat. Então Moisés retira a Aserat do centro e deixa só a figura do Deus masculino. É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos ver. Substituído. É o caso do trecho constante no livro dos Juízes, em que está a maior parte das versões traduzidas, o termo foi suprimido e substituído. É o caso do trecho constante no livro dos Juízes, em que está escrito que os filhos de Israel fizeram... Ó, esse texto que está falando aí, de Juízes, deixa eu arrumar aqui minha cadeira. Esse texto que ele está falando aí do livro de Juízes, é Juízes capítulo 3, versículo 7, que eu vou colocar aqui na tela para você ler comigo, tá bom? Deixa eu arrumar aqui, peraí. Vamos lá, aí depois a gente volta aqui na... Não, vamos colocar, vai. Não, vamos, eu vou ler aqui para você, é melhor. Depois eu coloco. Esse texto aí de Juízes 7 está escrito assim: Vai Yasu Benei Israel et Kara Beinei Yahver Vasekerun et Yahver Eloheichen Vareyangidu et Baslim Ve et Rasherot. Isso. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Olha só como já vai mudando de Acerote para Astarote. Eles vão forçando a barra para que Aserá se torne Astarote, se torne Baalins, se torne árvores. Tudo para satanizar, demonizar, paganizar a suposta deusa Aserat ao lado de Deus. Porque o que prepondera aí é o predomínio machista, homem, patriarcal. Ok? Vamos lá voltar para a matéria. O que é mal aos olhos do Senhor.
eles se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalim e às Asherás. Esse trecho é da tradução ecumênica bíblica. O que era uma deusa, Asherá, acabou reduzido às estatuetas da deusa, o que justificaria o plural. Mas a metonímia se torna ainda mais redutora em outras versões, como na tradução Almeida revisada atualizada, em que Asherá é substituída por poste ídolo. Tradução Almeida e corrigida. Tradução Almeida e corrigida tem, isso é dela mesmo, né? É típico dela mesmo, né? Isso é um resquício que a tradução Almeida, revista e corrigida, não é? Pelo o missionário João Ferreira de Almeida, que transliterou a Bíblia do hebraico para o grego, do grego também para o português, e cometeu vários erros gravíssimos. Tem até uma nota na Bíblia Thompson, onde assume-se lá, ele mesmo assume que ele errou nas traduções. Mas como a mente do povo evangélico comprometida pelas mentiras, pelas imposições, pelas pregações excitantes sobre diabo, inferno, paganismo, é muito forte, não é? Como essa lavagem cerebral dos pastores e do cristianismo é muito forte, as pessoas acabam acreditando que realmente a Bíblia em português, João Ferreira de Almeida, atualizada, corrigida, etc, etc, é a palavra de Deus, e está certinho, o que está ali é verdade, e não é, está tudo mudado, tudo misturado, tudo adulterado. O que está lá como pagão ou como demônio, não é. É isso que os evangélicos têm que prestar atenção e saber, ok? Agora, o livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 18, deixa eu voltar aqui para mim. Ih, caramba. Aqui. Opa, fica assim, só um pouquinho. Aí. Ó, quando ele começa a ficar assim, teimoso, aí ele fica rebelde aqui. Bom, vai ficar assim um pouquinho todo. Jeremias 7, 18 também diz assim, não é? Deixa eu ver. Rabanim melaketim etzim veravot mevarim et chayesh verasanasin lashot batsek nesakin lelohin acherin leman hakreseni. Os filhos apanham a lenha. Presta atenção nisso que eu vou ler aqui, que eu estou mostrando para você aqui. Ô meu filho, fica assim, por favor. Não vai ficar não, o negócio que é rebelde, ó. Deixa eu ver se eu arrumo uma coisa. Ô Jesus amado. É rebelde mesmo, mas vamos deixar assim. Bom, ó, presta atenção no que eu li para você em Jeremias 7 e 18. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. A ira aqui, ela é uma provocação a Deus, ao Eterno, quando? Quando os pais trabalham, apanham lenha, acendem um fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus ou libações a outros deuses? Essa é que é a grande pergunta. Tá vendo como que é? O povo de Israel sempre soube, sempre venerou, sempre lá no tempo dos reis Manassés, Uzias, etc., sempre tiveram no rol dos deuses não só o El ou Yahvé, o Adonai, mas também a Aserá, a esposa de Aserá. E eles adoravam também.
Ela era conhecida como a deusa da fertilidade, a deusa do mar, dos céus, e também a deusa da agricultura, de tudo isso. Enquanto o El, ou Yahvé, era o deus da guerra, era o deus do comando, vai, invade. Tá entendendo o que eu estou passando aqui para vocês? Hã? O Deus da guerra, não é o Deus que ficava ordenando matar criança, abusar de menina virgem. Aí já é a cabeça de Moisés. Não tem nada a ver com Deus. Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. A matéria. Na famosa tradução para o inglês, conhecida como Authorized King James Version, a versão autorizada do King James, o mesmo trecho usa o termo groves, bosques, no lugar de Asherá. Francesca Stavrakopoulos identifica isso como um padrão no Antigo Testamento, a substituição de menções originalmente atribuídas à mulher de Deus por simplificações que configuravam idolatria ou elementos da natureza, sobretudo árvore, árvore da vida e bosque. A arqueologia hoje mostra que Asherá não foi sempre um objeto, afirma a pesquisadora no documentário. Ela foi uma poderosa divindade, a mulher do deus-chefe El. À BBC News Brasil, por e-mail, a pesquisadora definiu Asherá como o antigo nome hebraico de uma importante deusa adorada em várias culturas levantinas. Levante é uma ampla área do Oriente Médio. Asherá, a antiga deusa adorada por todo o povo do Oriente Médio, inclusive uma deusa hebraica, inclusive pelos hebreus e pelos israelitas. Ok? Quem tirou Asherá da cena foi Moisés. Vai vendo essa história para você aprender. No segundo e primeiro milênios antes de Cristo. Ela ressalta que o conhecimento que temos dela é maior a partir da cidade-estado de Ugarit, onde hoje é a Síria, no final da Idade do Bronze. Ela era a mãe dos deuses e consorte do Deus Supremo, El. Antigas inscrições hebraicas do século 8 a.C. a associam a Javé, nome que também foi adaptado do hebraico para Jeová, a divindade patrona do antigo Israel e Judá. Essas inscrições sugerem que ela era uma deusa protetora, concedendo bênçãos divinas aos adoradores, e que ela desempenhou um papel crucial na mediação entre os humanos e o Deus Supremo Javé, completa. Para os cananeus, El era o Deus criador. E pesquisadores contemporâneos acreditam que o Deus bíblico, Javé, seja a fusão de deuses de mitologias antigas, inclusive El, no processo de monoteização. A Bíblia usa a palavra Asherá e a sua forma plural, Asherim, várias vezes. O termo é limitado à literatura que foi composta durante e após o reinado de Josias, no fim do século 7 a.C., e aparece de duas maneiras diferentes. Explica a BBC News Brasil o teólogo americano Daniel McClellan, cujo mestrado foi sobre estudos judaicos na Universidade de Oxford. Uma das formas de uso é em referência à deusa, mas esse não é o uso mais comum da palavra. Gente. A maior parte do uso é em referência a uma imagem divina, um ídolo, que pode ter sido representado ou se assemelhado a uma árvore. Esse fato resulta provavelmente da associação feita entre a deusa Asherá na arte com árvores, diz McClellan. Francesca Stavrakopoulos lembra que, embora a Bíblia frequentemente se refira a Asherá, isso costuma ocorrer quase sempre em termos negativos. Ela é lançada como uma divindade estrangeira, adorada tanto por cananeus quanto por israelitas idólatras e judaítas, referente aos habitantes de Judá, vilipendiados por criar imagens ou objetos sagrados que manifestam sua presença. Contextualiza ela, lembrando que essas imagens e objetos também recebem o nome de Asherá. A maioria dos estudiosos concorda que o retrato bíblico de Asherá é deliberadamente distorcido e depreciativo, e que ela provavelmente era adorada como um membro importante de um antigo panteão israelita e judaico, no qual Javé desempenhou um papel de liderança, acrescenta a teóloga. Daniel McClellan situa as origens da divindade na Idade do Bronze, de 3.300 a 1.200 a.C., entre o povo urita,
que habitou parte da Mesopotâmia até os séculos 14 ou 13 a.C. De lá, segundo o pesquisador, o culto se espalhou para a antiga Ugarite, para a Anatólia, hoje na Turquia, a Fenícia e o território atualmente ocupado por Israel e Palestina. Ela foi identificada como a consorte ou parceira das altas divindades Anu da Mesopotâmia e El do mundo semítico ocidental, complementa ele. Estava associada à fertilidade e à guerra, e nos primeiros anos de sua existência estava associada ao mar e à pesca, acrescenta. A ideia de Asherá como mulher de Deus se confirma por achados arqueológicos que vão além de sua representação imagética. Conforme conta Daniel McClellan, e também mostra Francesca Stavrakopoulos no documentário da BBC, antigas inscrições hebraicas foram descobertas em escavações com textos que mencionam Javé e a sua Asherá. Uma dessas inscrições foi escrita diretamente sobre um desenho de divindades masculinas e femininas com braços entrelaçados, relata McClellan. O teólogo afirma que é provável que Asherá também fizesse parte do primeiro panteão israelita. Essas descobertas arqueológicas começaram a ocorrer a partir dos anos 1950, e o que se encontrou mostra que ela foi uma figura central nesse judaísmo antigo, comenta a BBC News Brasil o pesquisador Tiago Merck, estudioso de textos antigos e membro da Hagiography Society dos Estados Unidos. Nos anos 1960, foram descobertas estátuas quebradas, representando mulheres, perto do Templo de Salomão, em Jerusalém. Acredita-se que o fato de elas estarem juntas seja o indicativo de que foram ali depositadas quando houve a determinação, por parte do rei, da destruição de todas as representações de Asherá, diz Tiago Merck. Segundo a teóloga Francesca Stavrakopoulos, as tentativas de distorcer e difamar a deusa provavelmente começaram na segunda metade do primeiro milênio antes de Cristo, depois que o templo de Jerusalém foi temporariamente destruído pelos babilônios em 587 a.C. À medida que o templo foi reconstruído, o mesmo aconteceu com a adoração a Javé. E Javé tornou-se um deus intolerante com todas as outras divindades, incluindo a deusa Asherá, comenta ela. Nesse processo, segundo sua explicação, Javé assumiu os papéis de outras divindades. Ao mesmo tempo em que a religião se masculinizaria com a ideia de que havia apenas um deus e ele era um homem, Asherá passou a ser tratada como uma divindade falsa ou ilegítima, e sua adoração passou a ser taxada como primitiva, explica a teóloga. Em artigo intitulado Asherá, a deusa proibida, publicado em 2007 na revista Aulas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, a teóloga Ana Luísa Alves Cordeiro explica como o apagamento de Asherá se deu durante o processo de transformação das religiões politeístas em uma crença monoteísta. Reconstruir a presença da deusa Asherá na vida de mulheres e homens no antigo Israel é um esforço de, a partir de uma perspectiva feminista e de gênero, trazer elementos que nos ajudem numa maior aproximação do que foram os espaços religiosos e vitais desse povo, escreve ela. Esta reconstrução é algo necessário, uma vez que estamos diante de textos sagrados marcados pelo sistema patriarcal, onde há o domínio do pai, e quiriarcal, onde há o domínio do Senhor, diz. Esse processo não ocorreu de uma hora para outra, e ao que tudo indica, passou a ser enfatizado nas escrituras a partir do século 8 a.C., com o profeta Oséias, equiparando a adoração de outras divindades, que não Javé, ao pecado da idolatria. É a partir de então, e sob esse contexto, que as menções a Asherá começam a ser ressignificadas na literatura antiga. Ana Cordeiro pontua as modificações da representação da deusa ao longo desses séculos, lembrando que entre 1800 e 1500 a.C., ela costumava ser esculpida como uma deusa nua, destacando o triângulo público, emergindo também representações em forma de ramos ou pequenas árvores estilizadas, combinação que vem a ser denominada deusa árvore. Algum tempo depois, essa metáfora arbórea também sofre mudanças, aparecendo em forma de uma árvore sagrada flanqueada por cabritos, ou como um triângulo púbico que substitui a árvore.
Nesse período já se nota a tendência de substituição do corpo da deusa pelos seus atributos, em especial a árvore, enfatiza a pesquisadora, destacando que houve uma mudança decisiva no campo das figuras de material mais precioso. As deusas nuas foram substituídas em grande parte por deuses guerreiros. A deusa continua perdendo representatividade na religião oficial, onde divindades masculinas ganham cada vez mais força, principalmente a partir de características dominadoras e guerreiras, afirma ela. Apesar de evidências históricas desse processo, há ainda uma resistência na aceitação. A dificuldade ou relutância com que alguns acadêmicos bíblicos encaram a evidência da pluralidade divina pode muito bem refletir, em parte, um choque cultural ou um desconforto decorrente das preferências religiosas e filosóficas das tradições intelectuais ocidentais, escreve Francesca Stavrakopoulos no capítulo que assina do livro The Bible and the Feminism, a Bíblia e o Feminismo. O próprio conceito de um Deus monoteísta e transcendente... Bom, eu vou encerrar por aqui, senão a live vai ficar muito extensa. E eu vou voltar aqui, ó, para esse site aqui. E eu quero ler com vocês o Segundo Reis, que ela foi considerada também como árvores, né? Como árvore, acerá, tal, essas coisas. Então, olha o que o Segundo Reis vai nos falar aqui. E eu vou dar uma coisa bacana para você pensar direitinho, refletir espiritualmente, tá bom? Segundo Reis, capítulo 16. Opa, capítulo 16, eu venho aqui, cadê? Aqui, ó. Capítulo 16. Opa. E versículo 21. O que a gente vai achar lá? 21. É que eu não tenho material de qualidade, peço perdão aí dos acidentes que acontecem. Vamos ver aqui. Segundo Reis 16, 21. Deixa eu só passar aqui. Segundo Reis 16. Ah, tá 19 aqui. 16, deixa eu ver. 21. O que tá escrito aqui? Vamos ver. Opa. Ué. Então acho que... Só um minutinho, peraí. 16, 20. Deixa eu dar uma errada aqui, peraí. É 17. Vamos perdoar aqui, irmão bem. 17. E versículo 16. Vamos ver aqui agora. Eu quero ler esse texto aqui que eu acho que é muito importante. Vamos ver. Olha lá. O 16, o Segundo Reis 17 e 16 vai nos dizer o seguinte, não é? Vai dizer assim, ó. Vai dizer assim, ó. Vayazevun et kal mitzevo. Vayazevun et kal mitzevo. Não é? Yarver. Aqui, ó. De novo aqui, ó. Yarver. Eloheichen vayasu lachen maserat. Shefenin, Shenei, Agalin, vayasu, Aserat, vaisetahu, Lekol Tseva, Hamayad, vayavedud et Rabal. Então, a Aserat aqui, o termo que coloca Aserat aqui, esse termo, ele está transliterado aqui, ó, e deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, que é a árvore, e se prostraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal. Isso aqui não tem nada a ver, com Aserat, mas a todo tempo há uma forçação de barra
dos textos em hebraico para tornar a Aserat, não é, como uma deusa pagã, como uma deusa babilônica, que é Astarote, ou como uma deusa sumérica, enfim, tudo isso para prevalecer apenas a ideia, o conceito, a existência de um Deus mais homem, masculino. Vocês estão entendendo qual foi a pegada? É isso que aconteceu durante toda a história, não é? Mas, em outra passagem, diz: Lotitalik had aseral kal etzel mizebach yahvech elohecha asher ta'asikra. Ou seja, a Aserá, deixa eu voltar aqui para mim. A Aserá, né, ela é entendida como também, porque ela não foi só deusa dos hebreus, não. Ela não foi só deusa dos israelitas, não. Ela foi deusa de vários povos. Uma pergunta: você acredita que o Eterno, que Deus, ele é um Deus Pai só de quem descende de Abraão, só de quem tem a ascendência de raiz semita, só de, hoje conhecido, né, como judeus e como muçulmanos, palestinos, só quem é filho de Abraão? Você acha que Deus criou só eles? Ou não criou o mundo inteiro, outras pessoas? Então, se o Deus Pai pode ser o Deus de todos os povos, nações e línguas e pessoas e etnias, por que a Será não poderia ser também a deusa mãe de todos os povos, nações, línguas, tribos e clãs? Não é verdade? Então, ela é entendida, ela é conhecida como deusa babilônica também, Astarte, e cananeia, né, da fortuna, da felicidade, a suposta esposa também de Baal, não é? E representações desta deusa. A deusa. E uma outra é um entendimento de que, pelo qual ela foi substituída, um outro termo, mitonímia, né? Ou uma emenda, que mudaram um acréscimo, colocaram ela como árvore sagrada, ou postes erigidos próximos a um altar. A matéria diz que na segunda reconstrução do templo de Salomão, o que aconteceu lá? Acharam várias estátuas da Aserat, a esposa de Deus. Beleza? Então, só quero terminar essa live dizendo que ela era deusa poste-ídolo, e ela era a árvore, lá vem o besterol. Mas a árvore de Natal faz referência a mãe de Nimrod. A mãe de Nimrod representa a deusa Aserá. É uma salada de bobagem, de estupidez, de ignorância que eu nunca vi. Tudo para satanizar e para demonizar, não é? Mas se a Aserá, a suposta esposa de Deus, ela é pagã porque ela foi substituída e colocaram bosque ou árvore no lugar dela, então Jesus também é pagão, crente? Jesus também é pagão, pastor? Jesus também é pagão, padre? Sabe por quê? Porque o próprio Yeshua, Jesus, disse no Evangelho de João, capítulo 15, eu sou a videira. O que é videira? É a árvore que cresce, é a árvore que dá a uva, a parreira, a uva, os cachos de uva. Ele se compara como uma árvore. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. Jesus está se colocando como uma árvore também. Vai adorar a videira agora? Vai adorar a árvore agora? Vai adorar o pé de uva agora? É pura estupidez e pura ignorância quem pensa dessa maneira. Ok? Então fica aqui essa live de hoje. Tinha mais coisa para mostrar, mas não dá. E vai ficar muito extensa já. Fica essa live de hoje para que você, não é? Tenha esse conhecimento também, né? Tenha esse acréscimo bom, legal, né? De que você, mulher, não é e não foi feita para ser submissa a homem nenhum.
para ouvir gritos e ofensas verbais, mas que desde o início da criação, se assim foi, não estou afirmando, mas tudo indica que sim, pelas matérias, pelos estudos, pelos arqueólogos, pelo o que acharam, pelos textos hebraicos, ugaríticos, paleolíticos, sempre esteve lá. Mas o Senhor Moisés veio e foi tirando a mulher, colocando a mulher em situação bem baixa e dando superioridade, dando divindade ao próprio homem. E eu não estou mentindo não, tá bom? Quer ver só? Olha como Moisés ele é esperto. Vou ler aqui para você uma passagem de Deuteronômio capítulo 5, capítulo 7. Olha só o que Moisés, o que ele diz. Aqui, ó. Deixa eu ver. Só vamos para a gente encerrar. Deixa eu ver aqui, ó. Não, é Êxodo, perdão. Deixa eu ver aqui. Êxodo capítulo 7, se não me engano. Vamos ver? Olha o que o Senhor Moisés, esperto, ele diz. Ó. Deixa eu ver aqui. Só vou achar, tá? Aqui, ó. Ó. Êxodo, ou Shemot, capítulo 7, diz assim. Yahvé disse a Moisés, o Todo-Poderoso. Quem está escrevendo isso é Moisés, tá bom? Eis que te fiz como um Deus para Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tá bom para você? Que o homem sempre quis ser autoridade, poder, mandatário, manipulador, opressor. O Deus na terra. Tá bom para vocês, crentaiada, irmãs, aí da Deus e Amor, da congregação, da Assembleia? Vocês não repararam, não, da congregação, que só eles querem estar no altar, querem estar na posição de líder, de bispo, de papa, de presidente, só o homem quer mandar? Ou vocês são cega, ou bitolaram a mente de vocês? Até quando vocês vão ficar submissa aos homens? Até quando vocês não vão acordar para reconhecer que a mulher sempre esteve ao lado de Deus? E talvez, por que não? Qual seria o pecado? Por que Deus não teve a sua esposa, a sua mulher? Por que não existiu ou existe a família lá em cima? Porque Jesus teria citado pai, mãe, na oração do Pai Nosso em aramaico, Abibum de Bastmaia. Ao contrário do Pai Nosso em hebraico, Avenu Shmashmaim, Pai Todo-Poderoso. Sacada, política, estratégia literária, semântica, exegese, tudo para endeusar o homem, o macho, o hétero, e tudo para humilhar, menoscabar, desvalorizar a mulher que é fonte da vida. Shalom, que Deus te abençoe, que essa mensagem tenha sido uma mensagem de conhecimento, para refletir. Lembrando que são só suposições e eu estou contribuindo para você pensar. Você foi feito para pensar, raciocinar. Não foi feito para obedecer como uma ovelha tapada, não é? Ok? Não deixe ninguém manipular a sua mente. Deixe que o Espírito Santo e a palavra de Deus te envolva. Ok? Shalom, um abraço e Deus te abençoe. E, irmanice, estarei orando por você, tá bom? Depois a gente fala daqui a pouco, mais tarde um pouquinho, se você puder, no WhatsApp e a gente conversa, tá? Shalom para você, um abraço, paz, saúde, libertação para todo o povo brasileiro e para todo mundo. Ajudem-me a crescer lá no canal do YouTube. Vamos chegar a 1000, tá bom? Quem sabe, né? Tudo é possível. Um abraço. Excelente Shabbat Shalom, excelente noite de paz para você, para todos os meus amigos, o Douglas, o Roberto, o Newton, todos vocês. Um abraço.